Apocalipse, queridos, capítulo 2. Eu quero falar alguma coisa a mais para vocês, meus amores. O nome do imperador, que eu estava tentando me lembrar o nome dele, é Domiciano. Domiciano. É tão engraçado eu dizer isso para vocês, porque eu nunca gostei de estudar. Tem coisas que eu nunca gostei de estudar. Eu nunca gostei de estudar a história de Roma, o que a igreja passou na mão dos romanos. Quando fui para Roma, eu não tive prazer em ficar lá. Acho que eu me lembrei de tudo aquilo. E é um lugar lindíssimo, tá? A capital da Itália é um lugar lindíssimo. Muita gente maravilhosa lá. Mas eu fui me lembrar de tudo que eu já estudei um dia, que eu até não leio muito. E eu nunca tive muita curiosidade de saber sobre a deusa Diana, né? A deusa Diana. E hoje, não sei por que cargas d'água, eu começo a estudar sobre a deusa Diana. E é muito triste, gente. O culto dela foi uma das coisas assim mais tristes, horrendas que eu já estudei. Eu vou falar um pouquinho, talvez, se Deus me permitir, tá bom? Eu quero falar para vocês que o porquê. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Isso dizendo que Deus tem na sua mão direita todos nós, todos os pastores, no caso aqui, os pastores. E aqui está dizendo que ele anda no meio dos 7 castiçais. Vocês vão perceber que o Apocalipse ele é muito símbolo, né? Já perceberam? Muitas figuras, muitos símbolos. E por que ele usa, pastora, as 7 estrelas? Porque a igreja sofreu demais com Nero. Nero, que começou a reinar com 14 anos, aos 24 ele queria construir uma Roma mais bonita, mais nova, mais tudo. Tinha muito dinheiro, né? E ele bota fogo em Roma. E diz que pegou fogo durante 7 noites e 6 noites e 7 dias. A cidade de Roma pegou fogo. E aí sobraram alguns bairros que é onde habitavam os cristãos. Para ele não dizer, eu botei fogo em Roma, esse psicopata chamado Nero, ele põe a culpa na igreja. Deu para entender, não? E aí a igreja sofre, mas sofre desesperadamente. Depois de Nero, nós tivemos Vespasiano. Aliás, foi com Nero também que ele manda o general Tito para Jerusalém no ano 70 e simplesmente ele destrói Jerusalém. Depois dele vem Vespasiano, outro psicopata cruel, outro imperador, né? Cruel mesmo, tá? Não precisa nem ter dúvida. Esse imperador Vespasiano, ele construiu o Coliseu, ele inaugurou o Coliseu. E durante, meus amores, a inauguração do Coliseu, durante 100 dias, morreram no mínimo 10.000 cristãos. Por que, pastor, tudo isso? Para entretenimento, para divertimento, gente, presta atenção nisso, dos romanos. Eles colocavam os cristãos, presta atenção, os cristãos ali na arena, e eles enfrentavam feras que estavam há dias e dias sem comer, e eles morreram. Pastora, por que eles morreram? Porque eles não negaram o nome de Jesus. Se eles negassem e adorassem o imperador, eles seriam salvos. Mas então, pastora, os cristãos daquela época foram martirizados. Foram mártires. Deram a sua vida pelo evangelho. Vocês sabem o que é isso, gente? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Até para eu falar é difícil. Estou me segurando aqui, tá?
Entendeu, meus amores? Isso olha para mim, para você e pergunta uma coisa para mim e para você. Que muitas vezes pensamos em parar por tão pouco, que muitas vezes desistimos por tão pouco, nos esfriamos por tão pouco, nos chocamos por tão pouco, nos machucamos por tão pouco. Essa igreja naquela época, eles deram a sua vida por serem de Jesus. Você sabe o que é 100 dias de comemoração? E é tão impressionante que quando eu cheguei no Coliseu, perguntaram para mim, a senhora quer entrar lá? Eu falei, não, não quero. Não tem vontade? Eu falei, nenhuma. Nenhuma. Nada disso me alegra. Nada disso me alegra, né? E aí, meus amores, resultado. Depois de Nero, depois de Vespasiano, vem esse outro psicopata aqui. Só tem certeza? Psicopata, psicopata. Domiciano. Que a psicopatia, ela tem 3 graus. Ela tem o leve, o moderado, o médio, ela tem o grave. Esses homens, eu não tenho dúvida em falar para vocês que esses imperadores romanos, os Césares, eles foram psicopatas. A maioria deles, eu não tenho dúvida. Resultado, Domiciano vem e ele exige, ele diz, eu sou um Deus, eu sou Deus. Eu sou Deus. E ele exige ser adorado. Entenderam? Por isso que eu falei ontem que nós temos que tomar muito cuidado para não pegar a glória de Deus para nós. E nós muitas vezes falamos da idolatria, mas muitas vezes nós não percebemos. E podemos até idolatrar pessoas. Tomem cuidado com isso. É muito sério, é muito grave. Esse imperador Domiciano, ele vem depois de Vespasiano, ele diz, eu sou Deus. E naquela época, gente, os cristãos pagaram realmente um alto preço. Porque ou adoravam esses homens, presta atenção nisso. O que é adorar, pastora? Lhes prestar culto, tê-los como uma divindade, como um ser sobrenatural, celestial, que desceu do céu, né? Se não era isso aqui, ó. Entendeu? Não. E por que a igreja de Éfeso, meus amores, ela foi tão elogiada nesse sentido aqui por Jesus? Porque é uma igreja que não se rendeu a nada disso. Domiciano teve um filho, esse filho morreu, e ele começou a cunhar a própria moeda para negócios, para o comércio, e tinha o seu rosto nas moedas romanas. E uma dessas moedas, presta atenção nisso, tinha o rostinho do filho dele, do filho de Domiciano, e ele coloca o menino assim, como se o menino estivesse em cima do mundo. O menino estava sentado, né, sobre o globo terrestre, e na mão do menino tinha 7 estrelas. Por isso, gente, por isso que Jesus fala com a igreja e ela o entende, porque era a linguagem daquela época. Por isso que Jesus chega para a igreja de Éfeso e diz assim para ele, escreve a igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Quem tem na mão as 7 estrelas não é Domiciano, não é o filho de Domiciano. O que Deus manda eu dizer hoje para mim e para você? Eu tenho você nas minhas mãos. Eu te conheço. Não tem como você fugir de mim, escapar de mim, sair de mim, se esconder da minha presença. Eu te conheço. Então ele disse assim, é eu que tenho as 7 estrelas, os 7 pastores nas minhas mãos. E depois ele diz assim, sou eu que ando no meio dos 7, seja candelabros, menorá,
castiçais. Por que, pastora, isso? Porque Éfeso foi considerada a luz da Ásia Menor. De tão linda, gente, tão perfeita. Só para vocês entenderem o que eu vou falar aqui, gente. Para vocês entrarem no templo de Diana, vocês tinham que pagar. Vocês entrarem na cidade de Éfeso, você pagava. Verdade, pastora? Sim. Ela era considerada a luz da Ásia Menor. A luz verdadeira, nós sabemos quem é. Nós temos o Espírito de Deus. Jesus anda no meio dos 7 castiçais. Jesus anda no meio dos 7 candelabros. Para que serve um castiçal, pastor? Para iluminar, filho. Você se lembra do candelabro no templo? Do candelabro aqui, ó, nesse templo que está aqui atrás de mim, ó. Antes de ser essa mesquita, foi aqui que ficou o templo de Salomão. Vocês estão me entendendo? Então, resultado. Eu estou com 5% de bateria, eu não percebi. Só um minutinho. Má, por favor. Agora que eu percebi. Tem como ligar aqui alguma coisa? Está com 5% de bateria, filha. Me ajuda, por favor. Obrigada. Então, gente, vamos torcer para que eu não acabe. eu não me... Resultado. O castiçal, o candelabro, ele é colocado para quê, pastora? Para brilhar, meus amores. Para iluminar. Por que a igreja estava em Éfeso? Por que a igreja está no Brasil e nas nações? É para brilhar. É para iluminar. O que é luz, pastora? É conhecimento. Como que as pessoas podem vir a se arrepender dos pecados e ter uma nova vida? Através da igreja. O grande problema é quando... Esse aqui, ela vai arrumar aqui para mim, gente, só um minutinho. É quando eu e você... Isso, filho. Conseguiu, filho? Peraí que eu vou te ajudar. Conseguiu? Creio que conseguiu. É quando eu e você... Não pôs não. Pera um pouquinho só. Eu acho que não é esse, filho. É quando eu e você não somos luz. Ou então apaga a luz. Não digo nem não ser luz, mas a nossa luz dá uma apagadinha, dá uma esfriadinha. É esse medo que eu tô aqui agora de acabar a bateria e prejudicar. Aí conseguimos, graças a Deus. E a palavra, tem uma palavra, tem um trabalho. Obrigada, filho. Quer dizer... Deus está dizendo o seguinte, ó, assim como ele está dizendo para a pastora Solange, ó, tem tudo a ver. Observa, nunca aconteceu isso, mas não deixa acabar a bateria. Ou então liga rápido, aumente. Deus está dizendo para a igreja, olha, não pare de meditar a palavra, não pare de orar a palavra, não pare de estudar, não pare de adorar. Vocês estão me entendendo, não? Então ele disse isso aqui. Então vamos para frente, senão a gente pode... E outra coisa importante, ele fala assim para esta igreja, como nós falamos ontem, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Uma das coisas que eu e você precisamos entender aqui, foi até bom essa ilustração, né? Não foi? Mas a gente se preocupa, né? Uma das coisas que a gente precisa parar e pensar. Quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, quem estava lá? Estava o Apolo. Só que o Apolo pregava meio João Batista. E aí, o apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus em Damasco, lembra disso?
ele já trouxe um Cristo, um evangelho segundo Cristo, mais forte ainda, olha que coisa mais extraordinária. Depois do apóstolo Paulo, que ele sai dali, ele ficou 3 anos em Éfeso. Depois do apóstolo Paulo, quem fica ali? Seu filho na fé, Timóteo. Depois de Timóteo é o apóstolo João, o apóstolo do amor, que esse psicopata Domiciano tira ele dali. Ele já estava velhinho, gente. Dos apóstolos, só ele estava vivo. O inimigo, acho que ele pensou através de Domiciano. Deixou acabar com o restinho. Mas não acaba, gente. O cristianismo verdadeiro não acaba. Ele veio do céu. Veio do coração de Deus para o coração do homem. Ele é verdadeiro, ele é honesto, ele é sério. Então o resultado não adianta. Jesus próprio declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E essa igreja, amados, em nome de Jesus, ela é poderosa. E quando ele vai para Pátimos, o céu abre, Jesus se manifesta. O Arialabaiuxô. E Deus revela para ele. Agora, alguém me perguntou, pastora, por que, se tinha tantas igrejas na época, por que só para 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porque essas 7 igrejas, elas representavam as igrejas de todos os tempos. Então, se você quer saber como você está hoje, nós vamos estudar junto as 7 igrejas. Você vai entender o quanto isso vai me acordar, te acordar, me despertar. Trabalhar na minha vida e na tua, filha. Presta atenção nisso. E aí Jesus olha para eles. E outra coisa, irmãos. Ontem, se vocês querem entender como era esse lugar, ouçam a palavra de ontem à noite, porque não vai dar tempo. Mas era uma cidade de gente muito, muito cruel, muito, muito profana, de uma gente supersticiosa, de uma gente que adorava Diana. Diana para os romanos, Artemis para os gregos. O templo dessa deusa foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, gente. Ele estava estudando hoje, ele era todo de mármore branco, mas branco, que brilhava. Pastora, para ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo, meus amores, vocês imaginam o luxo para o inimigo. E nós temos feito o melhor pelo Senhor, pelo reino, pela palavra. Temos cuidado de quem leva a palavra verdadeira, porque esse povo investia altíssimo em Diana. Agora, o que mais me deixou horrenda, gente, é que dentro desse templo também tinha um altar ao deus Baco, ao deus do vinho. E as pessoas se embriagavam para Diana, se embriagavam para Baco. E tinha sacerdotisas ali dentro, que tinham um certo tempo, é isso que me machucou muito. E as meninas iam lá e se prostituíam para adorar Diana e Baco. Resultado, elas ficavam grávidas. E quando elas ficavam grávidas, elas eram jogadas nas ruas. Olha que judiação, gente. Olha como Satanás é, gente. Pelo amor de Deus. Corramos para o Deus verdadeiro e fiquemos com ele. E aí essas mães, quando elas ficavam grávidas, porque Diana era tida como uma deusa da fertilidade, essas mães solteiras eram jogadas na rua. Então a quantidade de órfãos, a quantidade de filhos sem pai, porque eles não podiam ter pai, eles só podiam ter uma mãe, e essa mãe era Diana. Isso é de mexer com o coração. Fala para vocês, eu fiquei tão enojada. Por isso que o apóstolo Paulo, agora a gente vai entendendo as coisas. Tem hora que a gente tem que estudar o nojo para a gente entender a bênção. Por isso que o apóstolo Paulo fala tanto de paternidade. Vocês não têm pai.
Vocês precisam de um Deus que é Pai. Vocês precisam de Jesus como Salvador. Olha só a coisa mais linda, gente. Então era uma cidade que adorava o ocultismo, a magia negra, Diana, a prostituição. Pastora, gente, mas não é prostituição pouca, não é prostituição, era prostituição de swing pra cima. Vocês estão me entendendo? Não, era orgia. Olha, e o templo dessa deusa dava uma renda que vocês não têm nem noção. Irmãos, quando o apóstolo Paulo trabalhou lá, depois Timóteo, depois João, o povo começou a se converter a Cristo. Tinha um livrinho que era vendido lá, eu até esqueci o nome, é um seminho, sei lá. Ele dizia para você o que você tinha que fazer através de Diana para você ser curado. E o problema é que esse demônio, ele fazia milagres. E muita gente era curado, era liberto. Então seguia isso tudo. Vocês estão entendendo? Não. Então seguia os patuás, seguia os amuletos, a adoração a Diana. Era uma coisa muito triste. Muito, desculpa falar para vocês, mas nojenta, né? Para não falar outra palavra. E aí, resultado, quando Domiciano vê o crescimento da igreja, ele prende o pastor João. Vocês estão entendendo? E aí Deus se manifesta através de João e manda as 7 cartas para as igrejas em toda a face da terra, porque essas 7 igrejas, elas são, é número 7, número sagrado, gente, presta atenção nisso. Número de aliança, isso, uma hora por mim. Número de perfeição. Então, essa igreja, ela representa nós hoje. Pastora, então a gente tem muito para aprender. Tem. E aí Deus olha para essa igreja e pastor, só está dizendo que essa igreja enfrentou tudo isso. Por que Jesus bateu palma e deu 10 para eles na primeira parte? Deus disse assim para eles, eu sei as tuas obras, eu te conheço. Eu anotei, eu tenho anotado. Quando fala eu sei as tuas obras, quer dizer, eu estudei você, eu anotei você. Eu escrevi. Naquela época tinha o hábito de escrever. Lembra do escriba? Jesus disse assim, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho, Éfeso, igreja de Éfeso. E a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Porque era uma igreja, gente, olha a base dela, Apolo, Paulo, Timóteo, seu filho, João. Olha o encontro de Paulo, olha a vida que João teve. João foi o xoxinho de Jesus. Um dos meninos do peito dele, a unção que esse homem tinha, que esse homem tinha, porque nessa época ele já era velhinho, né? A unção que esse homem tinha, o coração de menino que ele nunca perdeu, o amor de Jesus que emanava dele, gente, isso que era uma coisa extraordinária. E aí, resultado, essa igreja conhecia. Se alguém chegasse lá e dissesse que era apóstolo, eles observavam, eles estudavam ele, eles provavam mesmo. E se era verdadeiro, eles sabiam. E se não eram, eles também sabiam. Por quê, pastora? Que era uma igreja que tinha fundamento, que tinha alicerce, que tinha base, que tinha conhecimento, gente. Era uma igreja estudada, alicerçada. Sim, pastora, sim. Enraizada. Era uma igreja que você podia humilhar eles, que eles olhavam para você e riam e saíam. É uma igreja que não dava bola para mimimi, disse-me-disse, autoestima baixa. Eles não sabiam o que era isso. Era uma igreja guerreira, uma igreja trabalhadora, uma igreja fiel, uma igreja que não se dobrou para Diana, que não se dobrou para Baco, uma igreja que não se encurvou para nenhum imperador, gente. Por isso que Jesus falou, por isso que Jesus chega e elogia essa igreja. E eles descobriram quem era falso e quem era verdadeiro. Eles sabiam se o pastor era verdadeiro, se o apóstolo era verdadeiro, eles sabiam.
E aí ele vem e fala assim, e sofrestes, e tem paciência, que era uma igreja que vivia sob pressão. Só quer dizer que todo dia eles tinham um problema. Todos os dias eles tinham um inimigo para vencer. Todos os dias eles tinham pelo menos 2 leões para matar. Toma cuidado com essas pessoas que estão pregando por aí que Jesus é só riqueza, é só prosperidade, que você aceita Jesus, você não tem mais luta. Isso não existe, gente. No mundo tereis aflições. O cristão fica doente, o cristão pega Covid, sim. O cristão é tentado, sim. O cristão é insultado, é machucado, é perseguido. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. É uma igreja que não se cansou. Olha que coisa mais extraordinária. Quantos se cansam? Quantos param? Quantos desanimam? Você já passou por isso? Claro. Essa igreja, uma igreja que estudava a palavra, que pesquisava a palavra, que permanecia, enfrentava tudo. Mas por que Jesus exorta ela? Jesus a exorta e Jesus me exorta e te exorta. Você vai entender. E sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quando vem uma luta, quando vem uma perseguição, quando vem um risco de... Só estou dizendo que essa igreja estava disposta a dar a vida por Jesus? Sim. Sim. Se Jesus escrevesse uma carta hoje, para mim em particular, e mandasse uma carta para cada um de vocês em particular, colocasse assim, Nilce Machado, Elza Borges, pastora Diva Rosa, Lúcia Mara, Paloma, o pastor Ronaldo, Maria Luísa, o que ele falaria a seu respeito? O que ele escreveria a meu respeito? Ouça essa palavra. Você tem que parar e pensar. Foi uma igreja que sofreu o tempo todo. Foi uma igreja de embate, de luta, de guerra, de batalha constante. Foi uma igreja que, diante de tudo que ela passou, pelo nome de Jesus, ela teve paciência, enfrentou e venceu. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. E Jesus a elogia. E Jesus bate palmas para ela. Quando eu e você, Deus, Ele anda ali dentro, Ele observa. Por isso que nós temos que ir ali, ou fazer o que você tiver que fazer, no templo, no santo templo, ou fora dele, na sua casa, em trânsito, para Ele ver, para Ele escrever, para Ele observar, para Ele receber. Jesus fala assim para essa igreja: puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Gente, aqui, presta atenção. Não, vou parar aqui. Eu vou parar aqui, porque eu quero falar algo aqui. Obrigada, Jesus. Tenho, porém, contra ti, mas eu vou deixar isso aqui por último. Por último. Eu vou passar, eu vou correr aqui, ó, em Apocalipse 2, ó. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Pastora Solange, quem são os nicolaítas, filhos amados? São os seguidores de Nicolau.
Segundo os estudiosos, esse Nicolau foi um diácono, que era uma pessoa tremendamente carismática, tinha o dom da palavra, era um doce de mel e teve uma multidão de discípulos, de gente que o seguiu. Só que esse diácono, presta atenção nisso, o Nicolau. Por isso os nicolaítas. Por que os nicolaítas, pastora? Os seguidores de Nicolau. Porque até no nome ele é forte, gente. Nicolau quer dizer aquele que conquista. É, pastor? É. E ele conquistou uma multidão para ele. Não foi para Jesus. O Nicolau, ele começa bem, mas não termina bem. Presta atenção nisso. E ele se desvia. E aí ele vem com uma mudança da palavra. Ele adultera a palavra. O que ele faz? Ele olha para eles e diz, ó, a gente não vive mais na lei. Agora a gente é a graça. Então, vocês podem pecar, porque Deus perdoa. Olha o perigo. E essa igreja detectou os nicolaítas e disse, você é falso. Vocês são falsos. E no meio de nós vocês não vão ficar. Os nicolaítas, eles diziam o seguinte, o seu corpo vai pro pó. Então você pode fazer o que você quiser. Os nicolaítas, eles diziam o seguinte, pode comer do altar das coisas que forem sacrificadas aos ídolos, não tem problema, Deus perdoa. Pode participar de festas pagãs, Deus não liga. Olha o perigo aí. Pode satisfazer os desejos da tua carne, porque Deus perdoa. E hoje, quantos nicolaítas não tem dentro até de um lugar sagrado? Nicolaíta que abusa da própria filha. Nicolaíta que passou na televisão esses dias abusando há anos um grande líder da sua enteada. Nicolaítas que adulteram, que fornicam, que roubam, que traem. Porque pode. Tudo me é lícito. Sabe aquela igreja dos nicolaítas? Pode fazer alguma coisa errada. O importante é que você entregue o seu dízimo e a sua oferta. Que perigo. Eu estou dizendo que a partir de agora vocês vão ver muitos nicolaítas. Toma cuidado, gente. Vai procurar tal profeta. Vai fazer tal coisa. Corre para lá e para cá. Não tem raiz. Não tem conhecimento. Não tem base. O que sustenta uma casa que você dorme nela? É o alicerce. Quando você não tem alicerce, quando você não tem raiz, filho, filha, eu também, a gente vai para tudo que é vento de doutrina. Não é porque a pastora Solange está ensinando aqui, não. Vai analisar se está certo. Vocês estão entendendo? Não cai em qualquer esparrela mais, não. Desde que eu me converti, o pastor pregava no altar, eu chegava em casa e ia estudar e pesquisar tudo aquilo que ele ensinou para mim. E foi um anjo abençoadíssimo. Santos homens de Deus passaram na minha vida, só mestres, consagradíssimos. Tem muitos nicolaítas se levantando, toma cuidado. Não é qualquer um que põe a mão nessa cabeça aqui, não. Ó. Não é, não.
Eu fiz um voto com Deus e eu falei isso ontem. Eu amo a todos, quero amar a todos, custe o que custar. Não quero desejar mal para ninguém. Mas ficar perto de mim, entrar dentro da minha casa é quem eu escolho. Nós precisamos tomar cuidado, gente. Porque de onde saiu Nicolau? De dentro da igreja. De onde saem os falsos? De dentro da igreja. Então nós temos que tomar cuidado. E ele levou uma multidão a pecar. Mas a igreja de Éfeso, ela descobriu os nicolaítas. E ela disse, aqui não. Comigo não. Com a gente não. Então isso quer dizer que eram zelosos, eram fiéis, eram trabalhadores. Não caíam no pecado sexual, na orgia sexual, na embriaguez, que o apóstolo Paulo tanto falou. Jesus bateu palmas para eles, pastor. Sim. Eles estavam prontos para dar a vida a qualquer momento. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço, disse Jesus. Eu não aceito isso. Eu tenho muito mais coisa dos nicolaítas, mas eu não posso falar, eu estou em obra aberta. Mas para casais, até para os casais, eu rasgo o verbo. Mas eu não posso falar. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Mas aqui agora eu vou voltar para cá, que amanhã eu quero falar um pouco mais sobre isso. Aí ele olha para essa igreja, que ele bate palma para ela, que ela enfrentou os nicolaítas, que não é brincadeira, que enfrentava Domiciano, que enfrentou, não se curvou diante da idolatria a Diana, a Baco, aos imperadores, não se curvou diante da embriaguez, não se encurvou diante dos misticismos, da superstição, porque lá tinha muito isso, muita idolatria, muita magia, muito ocultismo, muita simpatia. Foi uma igreja limpa nesse sentido. A igreja de Éfeso, sim. O significado de Éfeso é agradável, mas ela tem um pecado aos olhos de Jesus. E amanhã eu quero falar para mim e para você, que vai mexer com o seu coração, sobre o pecado que Jesus viu nessa igreja. Por que Jesus não deu nota 10 para essa igreja? Se você trouxer para a tua vida, que eu vou te falar amanhã à noite, em poucas palavras, a minha vida e a tua vai estar um pouquinho mais bem arrumada. Por que Jesus não deu 10 para ela? Porque Jesus, quando andou no meio dela, anotou coisas e disse para o seu amado João, seu filho amado, né? Seu amado João, escreve, escreve. Quando Jesus passa ao meu redor, ao teu redor, quando ele me visita, quando ele visita a minha casa, a tua igreja, o teu ministério, o meu ministério, quando ele visita o meu altar de oração, o teu altar de oração, pergunta para ele hoje o que não te agrada. Porque muitas vezes a gente acostuma tanto com o nosso ministério, com a nossa religião, com o que a gente aprendeu, com o que a gente sabe, com o que a gente já faz. Isso é para todos nós, não escapa um aqui. E que a gente acha que